Eu quero lembrar aos queridos irmãos que quando examinar esse estudo, pense bem, porque vai vir outro estudo também sobre a aliança noética, mas não é a aliança noética. Fala dos dias de Noé com os nossos dias de hoje, uma comparação, e mostrando por que veio o dilúvio na terra e por que vai vir Jesus Cristo. Mas essa aliança noética nós vamos mostrar simplesmente por causa da corrupção que o mundo está praticando, as situações do governo e a inseguridade que nós estamos passando por causa da mídia, por causa do desejo ambicional do homem sem limite para que ele fique rico. Porque essas igrejas de hoje só pregam prosperidade. Então vamos orar. Soberano e Santíssimo Deus, Pai eterno, nesse momento, ó Deus, neste teu santo sábado, nós elevamos os nossos pensamentos à tua palavra e te pedimos, Senhor Deus, a sabedoria do teu Espírito Santo que venha nos abençoar neste momento, para que possamos cada dia mais saber falar da tua verdade como ela é. Suplicamos, Senhor Deus, a tua companhia para conosco, nos abençoe e perdoe os nossos pecados, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 7 e 10. Bem. A aliança noética. Pode ler. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Interessante. Quando Deus pediu para Noé fazer aquela arca, Noé ficou fazendo a arca por 100 anos. Né? Porque logo que nasceu Sem, Cão e Jafé, que Deus incumbiu ele para fazer isso. E daí quando Noé entrou na arca, ele tinha 500 anos quando nasceu Sem, Cão e Jafé. Quando ele entrou na arca, ele tinha 600 anos. E durante todo esse tempo ele ficou pregando. Né? Certamente as pessoas perguntavam para ele por que ele estava fazendo aquela arca monstruosa. E ele pregando a ordem de Deus para com ele, que Deus ia por fim àquela população. Que mais ou menos, pela história, ninguém pode comprovar isso aí, mas mais ou menos existiam uns 2 milhões de pessoas sobre a face da terra naquela época. E a turma, o pessoal chamava ele de velho caduco, velho burro. Né? Mas agora nós vamos mostrar como Deus procede para com o homem. É que o homem não examina direito e levanta a crítica. Ao examinarmos o Novo Testamento, vemos que se refere ao dilúvio sobre 3 aspectos na terra. Primeiro aspecto, nosso Senhor disse que, como aconteceu nos dias de Noé, assim será no fim dos tempos. O outro estudo que nós vamos fazer após esse, aí vai mostrar por que aconteceu naquele tempo e por que está acontecendo nos nossos dias hoje a mesma coisa. Mateus capítulo 24, 37 a 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E quando Noé entrou na arca, ainda durou mais 7 dias para vir o dilúvio. Né? Esse foi o primeiro aspecto. O segundo aspecto, aqui na ilustração, o próprio Noé foi usado como homem de fé. Uma fé salvadora sobre o acontecimento. Ele pregava a salvação, mas as pessoas não aceitavam. E está sendo como nos dias de hoje.
Hã? Então Hebreus capítulo 11, verso 7, vai nos dizer: Pela fé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então ele já começou agora. Veja bem, a fé começou em Abraão por causa do patriarca, que Deus valorizou o povo de Israel. Mas a fé já veio através de Noé, já veio através de Enoque, já veio através de Abel, de Sete. Né? E o terceiro aspecto, o dilúvio representou como um tipo de batismo. 1 Pedro 3, 19 a 21. No qual também foi e preparou os espíritos em prisão. E pregou, né? E pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. Até o verso 21. Que também como uma verdadeira figura agora vos salvas, batismo não do despojamento, da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso que o batismo tem que ser emergido. Você enterra na água e ressuscita para Jesus. Deixa ali o velho homem para ressuscitar o novo homem. Esse é o terceiro aspecto que representou, então, o dilúvio. Mas aqui no verso 19, é bom nós esclarecermos isso aqui, porque tem muitas pessoas que fazem confusão sobre isso aí, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Gênesis. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. O que significa espíritos em prisão? Nós estamos levantando essa tese, estamos fazendo essa pregação através da internet. Aqueles que ainda não têm conhecimento da palavra de Deus, eles estão em prisão da mesma forma que Noé estavam, que aqueles estavam, quando Noé pregava. Em prisão do quê? Em prisão de Satanás, estão no arguilhão de Satanás. Então eles estão em prisão, por isso que a palavra de Deus chama-se liberdade. E nós estamos pregando essa liberdade da fé, para que as pessoas, através de Jesus Cristo, da graça do nosso Deus, eles se redimem dos seus pecados, se redimem dos seus erros e se convertam a Jesus. Mas esse convertimento é do interior para fora e não de fora para dentro. Fala que crê, mas na realidade não crê nada. Então isso aí, quando se diz assim, aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica, eles são semelhantes a uma pessoa que se olha ao espelho, né? Ele vê seu rosto, tudo ali, e aí ele sai da frente do espelho e ele acaba esquecendo a memória do seu rosto. Mas quando você aplica essa pregação no seu interior espiritualmente, você tem ela no teu coração. Aí muda o aspecto, porque o Espírito Santo passa a viver em você. Mostramos aqui porque o dilúvio foi e representa para o homem de fé um meio de salvação. Não para os rebeldes, mas para os que obedecem a Deus. Usei esse tema para mostrar aos homens que significa o dilúvio. Não só isto, porém, na aliança noética, daí começou um governo humano e a responsabilidade humana de que o homem fazer coisas erradas, ele passa a ser responsável pelos seus atos
principalmente sobre a vida do próximo. Então, tudo que você fizer de errado, agora a responsabilidade recai sobre você. Até Noé não tinha isso. Mas quando houve a primeira morte, nós vamos ver aqui no estudo para frente como que Deus agiu, e por isso que na terceira dispensação ele colocou essa responsabilidade agora sobre os homens, chamando o homem à responsabilidade, porque o homem, tendo responsabilidade, ele passa a fazer coisa certa. Por isso que esses dias atrás, nós conversando, eu falei para o senhor que o homem, para servir a Deus, tem que ter muito caráter. Se ele não tem caráter, não vai servir a Deus. Por quê? Este caráter que vai representá-lo diante de Deus. Em Gênesis capítulo 8 e 15, disse, não precisa ler, meu bem, que é rapidinho. Então disse Deus a Noé, essa foi a terceira dispensação. Esta é a terceira dispensação, o governo humano, quando Deus decretou ou autorizou o Noé como dispenseiro de Deus para fazer aquele trabalho e mostrar ao povo que dali para frente a responsabilidade era de cada um. Nessa dispensação, quando Noé e sua família saíram da arca, daí Noé entrou em uma nova situação. Por quê? Deus, na aliança noética, sujeitou a humanidade a um novo teste. Anteriormente a isto, nenhum homem tinha o direito de tirar a vida a outro homem. Mas isto aconteceu. Mas o homem não tinha ainda aquela responsabilidade sobre ele. Em Gênesis capítulo 4, verso 10, verso 11, eu vou te falando para você vai ler. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Verso 11. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. 14 e 15. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Pronto. Então, ali ele teve que intervir, Deus, porque o homem não tinha a responsabilidade moral ainda, o caráter de ser responsável pelos seus atos. Então ele colocou um sinal. Quem matasse Caim ficava 7 vezes mais amaldiçoado do que Caim. Quando houve a primeira morte sobre a terra por Caim matar o seu irmão, Deus se encarregou de Caim, pondo nele um sinal, para que nenhum outro homem tocasse na vida de Caim, para evitar o que o homem aumentasse o crime na terra. Assim também Adão, que Deus tinha imposto sobre ele a gerência do jardim que Deus criara. Sabemos que o homem Adão não sabia ler, porque o conhecimento da leitura veio muito tempo depois. Mas, de certa forma, quando ele contrariou a ordem de Deus, o Senhor Deus o condenou e, por isto, a terra se tornou amaldiçoada. E tudo daí em diante passou a morrer. Por quê? Deus não inocenta o culpado. Isso está lá em Naum, capítulo 1, verso 13. Não precisa ler agora. Nenhum tem o direito de desobedecer, e principalmente ser uma lei imposta por Deus. Assim também, quando o governo de uma nação impõe uma lei, nenhum homem, seja ele branco, preto, amarelo, vermelho, índio ou não, ninguém que vive sobre o regime desta nação tem o direito de desobediência deste governo. E é o que nós vimos aqui. Quando os índios invadiram aquela fazenda ali, houve um mandato federal para a desocupação da fazenda. Os índios saíram. O que a autoridade tinha que fazer?
ficar pelo menos 48 horas ali para guarnecer a fazenda e devolver ao seu legítimo dono. Porque até aqui era legítimo. Diz que é terra de índio, mas o homem tinha toda a escritura da terra. Mas a autoridade simplesmente saiu de lá. E no outro dia os índios voltaram e incendiaram todas as fazendas. Isso não é uma desobediência da lei? Porque era uma lei federal. Então nós vemos o que é isso. E se isto acontecer, este governo não tem autoridade nenhuma que mereça respeito. É por isto que Deus puniu Adão rigorosamente e por causa disso o homem caído na desobediência morreu. O verso 23 e 24, 15, 23 e 24, lá de Gênesis. Gênesis 7. Que eu mandei você ler por último, foi Gênesis capítulo 4. 15 e 16. 15, 23 e 24. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. 26 e 24. 23 e 24. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um mancebo por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Isso vem a calhar com o que Pedro falou com Jesus. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão durante o dia? Até 7 vezes? Não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então essa lei está em vigor, desde Caim para cá. Mas o homem mata e a lei não é aplicada. Então veja bem, o homem não está não só obedecendo a lei do governo, a lei da nação, mas está desobedecendo a lei do governo e da nação, mas está desobedecendo também a lei de Deus. Como é sério, é muito mais sério do que se pensa. E a Bíblia mostra esse sentido para nós. Por essa dispensação de Noé, como a responsabilidade moral se tornou diretamente do homem para com Deus e doravante continua, disse Jesus em Mateus capítulo 22 e verso 21. Dizem-lhe eles, de César. Então ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então é obrigado a cumprir a lei do governo e é obrigado a cumprir a lei de Deus. Com esta resposta, Jesus já ordenaram um nível de obediência que se deve guardar a lei de Deus e a lei do homem. É por isso que Deus delegou ao homem determinadas áreas de sua autoridade, nas quais ele teria que obedecer ao Senhor Todo-Poderoso, a submissão do homem para com o próximo, dai a César o que é de César, e a submissão a Deus o Todo-Poderoso e a Deus o que é de Deus. Esta é a instituição de Deus. Um relacionamento corporativo de homem para com homem sob o governo humano e de obediência a Deus com a fé em Deus. Com isto, a mais alta função do governo humano é proteger a vida humana, porque esta não pertence ao homem, mas sim a Deus. Foi Deus que deu a vida ao homem. Quem não respeita esta regra de responsabilidade deriva-se em pena capital. O homem não pode tirar a vida por vingança. Deve fazer de tudo para salvaguardar vidas, porque isto é santidade, como por um dom e como por um respeito a Deus. Vida não pode ser exterminada exceto pela permissão de Deus.
Este poder constituído e os poderes da autoridade foram dados por Deus. Resistir a isso é resistir a Deus e às autoridades constituídas no momento. Por isso, que qualquer crime principalmente de morte, deve ser punido com rigor da lei. E aqui não se refere à idade, mas àqueles que têm capacidade de reconhecer o que é certo ou errado, deve ser no regime da lei punido de igual maneira. Exemplo: seja uma pessoa de padrão adulto ou um jovem, matou, roubou, estuprou, sequestrou, deve ser punido da mesma forma, ou seja, de modo iguais. O crime tanto de um como do outro, tanto do adulto como do jovem, foram do mesmo nível. E a pena capital para ambos é a mesma. Ninguém pode ser melhor do que o outro. Isto é restrição de Deus para com o homem e foi incumbida por Deus ao poder do governo civil. E não é isso que nós vemos. O rapaz estava me contando que o de menor foi ali, roubou um compressor dele e ele descobriu e deu parte. Aí o menor chegou e falou para o delegado: foi eu que roubei. Só que eu não posso falar para quem eu vendi, porque eu vendi por uma boca de fumo, senão eles vêm e matam toda a minha família. E o delegado falou: não posso nem encostar a mão nele. Que absurdo! Está dando o direito dele voltar e roubar outra vez, de matar e fazer o que quiser. Ele não tem como nada com o que vai punir ele. É uma lei burra. Essa é a verdade. A lei é uma só para os pobres, ricos, parlamentares, militares e etc. Não deve haver privilégio, até porque o regime padrão é de Deus e não dos homens. Porque toda lei de uma nação, de um país, é baseado na lei dos 10 mandamentos. Um presidente como um pobre trabalhador e um rei como um escravo, que diferença há entre os dois, digo, entre os quatro diante de Deus? Ambos respiram o mesmo fôlego de vida. Este fôlego pertence a Deus, não é deles próprio. E ambos são submissos a Deus. A diferença só ocorre nos cargos que eles ocupam. O presidente precisa do trabalhador para que ele se torne um bom presidente. E o rei precisa do escravo para que ele permaneça no seu reinado. Porém, a Bíblia nos diz que, em Romanos capítulo 13, verso 1 ao 2, toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenança de Deus, à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. vamos mostrar bem esse versículo, para as pessoas que vão nos ver entender direitinho. Todo homem, toda alma, é generalizado. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. É o que Jesus falou para o Pilato, quando Pilato falou: eu tenho poder para te livrar. Ele falou: nem o poder te seria dado se não fosse pelo meu Pai que estás nos céus. E as autoridades que existem foram por ele constituídas, porque ele permitiu que essas autoridades entrassem no poder. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. E essa condenação pode levar até a morte. Então é sério, é muito sério, só que não se cumpre. Não se cumpre por causa da máfia, do poder do dinheiro, do poder do cargo, do poder de estar acima dos outros.
Assim como as autoridades venham a resistir às ordenanças de Deus, acobertando a corrupção, os abusos do poder, subornos, porque o bandido é importante se ele for rico, e encobre as máfias de toda casta de delitos e infração, cairá sobre essas autoridades também a condenação de Deus sobre eles. Por quê? Salmo capítulo 19, verso 7 está bem claro nesse sentido. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Veja como que é. Ela é perfeita. Se é perfeita, não tem erro. É perfeita, está acabada. Né? Mas as pessoas que estão no alto poder, que são financeiramente poderosos, eles acham que eles têm poder demais. Então eles podem fazer o que bem entende. E não é assim. E não é assim. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 2, do verso 14 ao 16, está bem claro. Principalmente o homem que não teme a Deus. Né? Capítulo 2, 16. 14 a 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha como é interessante. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ele não quer aceitar. Por isso que ele renega as coisas de Deus. Porque eles são loucuras. Ele acha que aquilo ali é uma barbaridade. Eu estou cheio de poder aqui, eu faço o que eu bem entendo. Por que eu vou ter que sujeitar essa ordem desse Deus que eu nem conheço? Porque ele não conhece mesmo. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente e ele está na carne. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, é o que nós estamos fazendo e julgando aqui. Não é? E quero ver aquele que venha contestar isso aqui. Eu desafio. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo, porque temos a palavra, e a palavra é Cristo. E ainda, em Naum, capítulo 1, verso 3, deixa eu vou ler aqui, meu bem. Tem? Naum, capítulo 2. 1, verso 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então, por que tudo isso está acontecendo no longo do tempo? Porque Deus tem a longanimidade. Ele deixa acontecer. Né? Ele é tardio em irar-se. Ele é longânimo. E os homens não entendem isso aí. Os homens naturais são o Espírito Santo, não têm paciência de... E não entende também que todo o poder do mundo está na mão de Deus. Um estralo de dedo, vem uma tempestade, derruba prédio, faz tudo, um terremoto e acaba com todo o ser humano. Né? Então, mas o homem natural não quer saber disso aí. Agora, aquele que é culpado, é intransigente, por causa das corrupções, por causa do suborno, por fazer lei burra, né? Por deixar de punir uma pessoa só porque ele é importante financeiramente, ele se torna culpado e Deus não inocenta culpado. Está bem claro, Deus não inocenta culpado, jamais. É por isto que o homem natural não pode entender o Espírito de Deus. Mas o homem espiritual julga as coisas e não é julgado por homem natural nenhum. Não pode haver acordo entre
duas mentes. Amós capítulo 3 e verso 3. Capítulo 3. E verso 3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É por isso que Jesus foi crucificado. É por isso que nós não somos conhecidos pelo mundo. Porque nós não compartilhamos com as coisas do mundo. Porque nós não estamos de acordo com as coisas que estão acontecendo. E por isso que nós não somos valorizados entre eles. Mas o nosso principal valor vem do alto. Nós somos valorizados por Deus e pelo seu Espírito. Então é grande a diferença. Acontece que o homem natural não tem o conhecimento dos planos de Deus. Quando ele pratica algum tipo de fé, não está totalmente de acordo com a palavra de Deus. E desta forma o Senhor chama de fé desconhecida, ou seja, fé burra. É o que nós estamos vendo com esse pontífice aí. Milhões adorando um homem, adorando a imagem de uma mulher que diz que apareceu no rio Paranaíba, né? E passando chuva, passando frio, é sacrifício de tolo, como Paulo disse. Mas em Mateus capítulo 7, 21 a 23, Jesus fez uma breve oração e mostrou isso aí. Bem, e nós entendemos porque conhecemos, mas eles não vão querer entender isso aí. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Até o verso. É aí. Então, mas nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Eu nunca vos conheci. Isso é sério. É muito sério. E eu acho que uma das coisas mais terríveis que acontece na vida do ser humano é quando ele é discriminado ou ele é enjeitado, né? Isso é um tipo de humilhação muito forte. Nos dias de hoje estamos presenciando muitos crimes de morte por jovens de menor idade e ficam impunes por causa de uma lei burra que o menor não pode ser preso com um adulto. Mas por quê? Se ele praticou o crime semelhante ao do adulto, a lei de Deus não especifica se é adulto ou menor. Porém, se este menor teve a capacidade de matar com suas faculdades mental sana, ele terá por justiça a mesma sentença do adulto, não merecendo nenhum privilégio como a lei dos homens põe em execução. É lamentável, porém a lei é muito branda em nosso país, e é por isso que os menores deitam e rolam e ainda zombam das autoridades. Jesus viu isso e disse, Mateus 11, 25 e 26. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Porque foi do teu agrado fazer isso. Justamente tudo o que está acontecendo, eu estava vindo aqui, andando, pensando, no que eu estava comentando com você, irmão, sobre a minha infância, os tempos, como era diferente, e pensando nesse versículo aqui. O encargo à hostilidade do mundo, o pecado e o egoísmo do homem avançou de tal maneira que pesou demais nos nossos ombros. E mudou todo o comportamento da natureza, até da terra mudou.
Por isso que Paulo diz que a terra geme. Né? Por quê? Por causa do pecado. Lá matou só Caim. Já ficou 7 vezes. Quem matasse Caim seria condenado 7 vezes mais. Depois Lameque matou, ficou 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes mais. E aí a mortandade começou a propagar na face da terra. Por isso que não tem solução. A única solução que nós vemos é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para pôr fim em tudo isso aí. É outro estudo que eu vou fazer. E é muito bom outro estudo que eu vou fazer, também baseando-se nos dias de Noé, para os nossos dias de hoje. Capítulo 11, verso 28, meu bem. Lê aí, Mateus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pode ir mais para frente. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso aí, eu estava dentro de um ônibus, não sei se eu falei isso na semana passada, e uma pessoa estava pedindo arrecadação para uma seita aí que eu não conheço. E quando ele falou, ele foi sair de um ônibus, ele falou bem em voz bem alta, né? Jesus disse, em Mateus capítulo 4, 28, para começar já errou, que é capítulo 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí ele citou Filipenses capítulo 3, verso 4. Né? Tudo posso naquele que me fortalece. Bem, ele citou essa expressão, mas ele nem sabe o que ele está falando. É a mesma situação de ontem, naquela via sacra da igreja romana, quando eles disseram sobre a madeira verde e a madeira seca. Eles nem sabem o que estão falando aquilo ali, aquela parte de Lucas. Né? Se eles fazem isso com madeira verde, quanto mais na seca. O que ele quer dizer? O que significa isso aí? Eles não sabem, se perguntar não sabem. Madeira verde porque ele tem vida e vida para dar. Você pega um galho seco, enterra no chão, joga água, ele nasce uma planta. Mas você pega um seco e põe no chão, ele vai continuar morto porque ele já secou, perdeu a vida. E Jesus era madeira verde porque ele tinha vida para dar. Agora o galho seco que está contaminado com o pecado só merece o fogo. Então eles nem sabem o que estão falando, assim como esse jovem também nem sabia. Porque Jesus, quando falou isso aqui, ele falou diretamente aos judeus. Ele não está falando para nós. Presta bem atenção. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não falou que ia salvar. E aliviar de o quê? De uma lei que estava escravizando ele, que era a lei de Moisés, que na morte dele, ele acabou com aquela lei. Mas os judeus não entenderam. E por isso que no ano 34, 3 anos e meio depois da sua morte, Cornélio se batizou. Começou então a plenitude, a posse dos gentios, e acabou a posse dos judeus para se salvar como igreja. Isso eles também não sabem. E isso aí que nós estamos apresentando, infelizmente é assim o nosso mundo. A falta do conhecimento da palavra de Deus é total. E é inverossímil o que nós estamos presenciando. Mas graças ao Pai, né? Porque assim foi do teu agrado. Que o nome do Senhor nos proteja e nos abençoe e nos dê sabedoria no Espírito Santo de Deus, para que possamos, mesmo pela internet, poder gritar um pouquinho a essas pessoas. E que Deus coloca aqueles que são realmente predestinados para poder enxergar o que nós estamos falando. Pode orar, irmão, por favor. Senhor Deus, diante de todas essas trevas que vemos por aí, agradecemos por trazer-nos a verdade. Livra do espírito de erro, em nome de Jesus. Amém.